Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo William Teixeira, eu sou estrategista digital e neste vídeo nós vamos falar uma forma mais simples de você vender um infoproduto em apenas 3 passos. O que eu vou falar aqui para você pode incomodar muita gente. Vender infoprodutos não é difícil, embora pareça, mas não é difícil. O que é difícil é sobreviver ao excesso de besteira que a gente escuta neste mercado. Todos os dias a gente percebe que pessoas falam que para você vender infoprodutos você precisa de um lançamento perfeito, de um time gigantesco com um monte de especialistas, com um monte de funis de vendas, funis de aquisição, funis de um monte de outras coisas, 40 páginas de vendas, páginas de captura, copies extremamente persuasivas, ferramentas, plataformas caras e sem contar uma vida inteira dedicada a isso. E enquanto muita gente acredita que vender infoprodutos é esse caos todo, tem gente vendendo todos os dias com estruturas ridicularmente simples, sem glamour, sem mágica e sem depender da sorte. Porque o problema nunca foi vender, o problema foi complicar. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos que deixam as vendas dos infoprodutos muito mais fáceis e principalmente mais previsível. Não é fórmula mágica, não é promessa vazia, é simplesmente estrutura. E se você aplicar o que hoje eu vou te mostrar aqui, com certeza você vai sair do caos, vai parar de ficar aí apagando incêndios e começar a organizar o jogo de verdade. Então, se esse tipo de conteúdo aqui é interessante para você, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a ideia não é romantizar o mercado de infoprodutos, mas sim é mostrar que com a estrutura certa e o jeito certo você consegue sim prosperar neste mercado. Agora bora pro conteúdo, porque esse primeiro ponto já vai quebrar uma crença que muita gente insiste em defender. Hoje, no mercado de infoprodutos, existem basicamente 2 tipos de pessoas: as que estão entrando agora e as que já estão no mercado, que já vendem, mas sentem que algo não está funcionando do jeito que deveria. Quem está começando normalmente comete um erro clássico, faz uma engenharia reversa errada. Ela olha para alguém que está há anos já no mercado, olha para o meio da operação do outro e compara com o seu próprio começo. E aí ela chega à seguinte conclusão: para vender infoproduto eu preciso de lançamento, um time grande, copy, estrutura, tráfego, web designer, gerente de projetos, plataformas, ferramentas perfeitas. E nesse momento ela trava. Não porque a sua ideia é ruim, mas porque o jogo parece muito grande para quem ainda nem ao menos começou. E a verdade, para quem está começando, não precisa disso tudo. Quem está começando precisa de uma coisa só: começar. Tirar a ideia do papel. Criar um infoproduto que resolve um problema real. E escolher uma forma simples de colocar isso no mercado. Nada contra lançamentos, tá? Eles funcionam e funcionam muito bem. Nós mesmos aqui fazemos lançamentos, mas lançamentos é uma estratégia e não é a única forma de você existir no mercado. Com lançamentos, normalmente você tem picos de vendas a cada 2, 3 meses. Com estratégias no perpétuo, você começa a construir mais previsibilidade. E quando a pessoa que está começando entende que o infoproduto não é um evento, mas sim é um modelo de negócio, ela para de pensar somente no curto prazo e começa a construir resultados no médio e também no longo prazo. E é aí que o infoproduto deixa de ser algo isolado e começa a se tornar uma empresa. Agora, do outro lado, tem quem já tem o seu infoproduto pronto. Já lançou, já faturou, já provou que funciona, mas vive preso em um único modelo: lançar, esperar e lançar de novo. E isso gera um problema sério. Cansa o expert, cansa a equipe, cansa a operação, porque você dedica meses de energia para colher resultados em apenas alguns dias. E, meu amigo, se esse resultado não vem, vem frustração, vem desgaste, vem insegurança. O erro de quem já está no mercado é não olhar para o próprio infoproduto como um negócio estruturado. Negócio precisa de previsibilidade. Negócio precisa vender todos os dias. E é aí que entra um negócio que nós temos olhado bastante nos últimos dias: o LTV, Lifetime Value. Ao invés de ficar pensando em trazer novos compradores o tempo todo, a gente começa a olhar para a base que já comprou. Quanto mais vezes eu vendo
vendendo para as mesmas pessoas, maior fica o meu ticket médio. E o melhor de tudo, o custo para vender de novo é praticamente zero. Você já trouxe essa pessoa confia em você, ela já comprou de você. Isso aumenta a lucratividade, dá fôlego para a operação e tira o negócio da independência eterna dos lançamentos e dos picos de vendas. E quando você entende tudo isso, fica claro que o problema não é o infoproduto. O problema é a forma que as pessoas estão tentando vender. E é exatamente por isso que vender infoprodutos podem ser mais simples do que parece. Agora deixa eu te mostrar como isso se organiza na prática. Vender infoproduto fica simples quando você entende três coisas básicas: atenção, oferta e distribuição. Antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer estratégia mirabolante, antes de falar de lançamentos, perpétuo, webinar, tráfego pago, existe uma lógica simples que nunca muda. Você precisa chamar a atenção de alguém. Você precisa ter uma oferta clara e você precisa distribuir isso do jeito certo. Só isso. O problema é que a maioria começa do lugar errado. Começa escolhendo ferramenta, funil, automação, mas não começa pela lógica. Aí você já viu, vira bagunça. Porque ferramenta sem lógica só deixa o erro mais caro. Simplificar não é você fazer mal feito. Simplificar é entender o que realmente importa e cortar o excesso. Quando você domina a lógica, qualquer ferramenta vira detalhe. Mas vamos lá, o primeiro passo é você criar um gerador de ativos. Porque antes de falar de vendas, nós precisamos falar de ativos. Porque quem só pensa em vender, sempre fica correndo atrás do próximo resultado. Agora, quem pensa em ativo, constrói uma base. E o seu principal ativo no mercado digital não é o produto, mas sim é a sua audiência. Seguidores no Instagram é um ativo. Uma base de e-mails é um ativo. Uma comunidade no WhatsApp, no Telegram também é um ativo. Ativo é qualquer ponto de conexão direta entre você e o seu avatar. É o lugar onde, quando você precisa vender alguma coisa, você consegue se comunicar sem que você tenha que pedir permissão para alguém. E é aqui que entra o problema de você só depender de lançamentos. O lançamento, ele não é um problema. O problema é quando ele vira a única fonte de oxigênio do seu negócio. Porque lançamento é picos de vendas. E entre um pico e outro, normalmente é zero previsibilidade. A operação vive em ansiedade, a equipe vive em pressão e o expert vive esperando o próximo evento. Por isso que eu falo, lançamento é uma estratégia. Ele não é um modelo de negócio. Quando você começa a gerar ativos todos os dias, você para de viver refém do próximo lançamento. Você pode sim lançar, mas ao mesmo tempo ter outras formas para vender. E quando você tem ativos, o próximo passo é óbvio. O passo 2 é você criar um gerador de previsibilidade. Saiba que ativo sem venda contínua vira audiência morta. E previsibilidade não nasce de um evento, nasce de um processo. E dentro do gerador de previsibilidade, nós não dependemos de apenas um dia para vender. A gente cria um ecossistema de produtos. Produtos de primeira conquista, segunda conquista, terceira conquista. Produtos de entrada, produtos intermediários e produtos de avanço. E um produto sempre se conecta ao outro. Eu gosto de pensar sempre assim. Todo produto resolve um problema e causa um novo problema. E esse novo problema é resolvido em um próximo produto. E é assim que você constrói a previsibilidade. E agora eu vou falar para você duas formas simples de fazer isso. A primeira é um funil simples com um ticket menor. Um produto simples, uma promessa clara, uma dor específica. Um conteúdo que leva para a página, uma página que leva para um checkout. Sem complexidade. E esse tipo de funil ele não precisa ser bonito. Ele precisa funcionar. Segunda opção é você fazer um webinar gravado semanal. Uma das estratégias mais subestimadas hoje é o webinar semanal. Você grava uma aula uma vez. Toda semana você disponibiliza essa mesma aula. Entrega valor real e no final faz uma oferta. Você grava uma vez e vende todas as semanas. Não é sobre você fazer um ao vivo. É sobre você criar um ritual de vendas. Agora, ativo e previsibilidade sem lucro não sustentam nada. E aí nós vamos para o terceiro passo, que é o gerador de lucro. Aqui é onde o jogo fica realmente profissional. O gerador de lucro é onde entra o seu produto core, aquele produto principal que você tem. Também entra os upsells, os downsells e principalmente
Você criar um mecanismo de vender mais vezes para as mesmas pessoas, que é aí que entra o LTV, o Lifetime Value. Ao invés de você ficar todo o tempo pensando em trazer novos compradores, você começa a olhar para a sua base que já comprou. E se a pessoa comprou uma vez, o custo para vender de novo é praticamente zero. Ou seja, CAC zero. Mais vendas para as mesmas pessoas, ticket médio maior, lucro mais saudável. E quando você junta tudo isso, você gera ativos todos os dias, você cria previsibilidade e você ativa lucro. Aí sim você tem uma estratégia otimizada. Não só dinheiro no bolso, mas um negócio de verdade que te gera venda todos os dias. Vender infoproduto fica muito mais simples quando você para de pensar em só vender e começa a estruturar ativos, previsibilidade e lucro. Agora deixa eu te mostrar alguns erros que fazem parecer vender infoprodutos muito mais difícil do que é. E se você se identificar com algum deles, fique tranquilo. O problema não é você, mas sim a organização e a estruturação que talvez você está deixando de fazer no seu modelo de negócio. O primeiro erro é você querer copiar a estratégia de quem está em outro nível. Copiar de quem fatura milhões sem ter estrutura nenhuma só gera frustração. Você não copia o meio da operação de alguém e aplica ela no seu começo. O segundo erro é você ficar mudando tudo a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Testa hoje, muda amanhã, abandona depois de uma semana. Estratégia não falha em 7 dias. O que falha é a paciência. Por isso é fundamental ter paciência para testar, ter tempo, olhar números, métricas, entender o que realmente está acontecendo. O terceiro erro é criar um produto sem pensar na venda. Muita gente cria curso, grava aula, edita tudo e só depois pergunta: e aí, como eu vou vender isso? O produto nasce da venda e não o contrário. O quarto erro é você depender só de hype. Saiba que o hype passa e quando passa, quem não tem estrutura fica parado. O quinto erro é ignorar a previsibilidade. Picos de vendas é empolgante, mas a previsibilidade é sustentável. Porque no final das contas não é falta de estratégia. Às vezes é excesso de confusão. É só organizar as coisas, colocar cada uma no seu lugar e fazer as coisas acontecerem. Agora eu vou fazer um resumo rápido para você. Vender infoprodutos fica mais simples quando você entende isso aqui, ó. Primeiro, você não depende de uma coisa só. Segundo, você cria uma venda contínua. E terceiro, você organiza a sua operação. Você não precisa de mais uma técnica, você não precisa de mais uma promessa, você precisa sim é de estrutura. E se esse vídeo aqui te ajudou, deixa o like aqui, porque isso mostra pro YouTube que esse conteúdo precisa ser entregue para mais e mais pessoas. Ah, e antes que eu me esqueça, já se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito, porque aqui eu compartilho todas as semanas conteúdo sobre infoprodutos, funis de vendas e como ganhar dinheiro com eles. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.